Estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, termina a parte em que Paulo está ali abrindo o coração, falando realmente com o coração aberto sobre muitos detalhes da sua vida, explicando a saudade que ele sente daquele povo lá de Filipenses, dos irmãos. E agora ele entra no capítulo 3. Resta, irmãos meus, que regozijai-vos as mesmas coisas no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e não eles. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Olha o que ele está falando, meu amado. Olha o que Paulo está falando. Eu fui no passado fariseu, segundo a lei de Moisés, era da tribo de Benjamim, da família de Saul. Paulo era de família nobre. Paulo era um homem bem-sucedido, era um homem próspero, tinha prosperidade. Estudou na escola de Gamaliel, a melhor escola da época. Era de uma família nobre, era como se hoje se tivesse estudado em Harvard. Eu falo Harvard porque fica mais bonito, né? Fica mais engraçadinho. Mas é isso mesmo, é como se ele tivesse estudado hoje em Harvard, o Paulo. E deixou tudo para ser servo de Jesus. Novo Testamento, meu amado, não é conquista, é renúncia. Ele renunciou a si mesmo para apanhar, para sofrer, pelo amor de Cristo, para ser prisioneiro. Ainda que também podia confiar na carne. A carne que ele está falando, meu amado, aqui não é outra coisa senão a lei. Tá certo? Confiar na carne que ele fala é confiar na lei. É a lei do materialismo, né? A lei de Moisés, das coisas materiais. A lei da graça é a lei das coisas espirituais. Olha aqui porque que a carne que ele fala é a lei de Moisés, olha. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne, não confiamos na lei. Ele diz que a aliança da circuncisão, a aliança hoje, é coisa nossa com Deus através de Jesus. Que aquela aliança do passado, de cortar o pênis, um pedacinho do pênis, e cortar um pedacinho do pinto, aquilo não é, na verdade, uma aliança bem feita. É isso que ele está dizendo. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais sou eu. Quando ele fala carne, é a lei de Moisés. Quer ver como é que é? Olha aqui, eu vou falar para você agora como se fosse a lei escrita aqui, ó. Ainda que também podia confiar na lei de Moisés, no velho pacto. Se algum outro cuida que pode confiar no velho pacto, ainda mais sou eu, porque eu fui batizado no velho pacto, no 8º dia, e sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo a lei da graça, a lei da liberdade de Cristo, não. Segundo a lei de Moisés, ele foi fariseu. Eu li dessa forma, meu amado, mas não está escrito assim, porque ele está fazendo uma semelhança, um paralelo entre a carne e a lei. Tá certo? Segundo o zelo perseguidor da igreja. A igreja que ele perseguiu foi denominação, meu amado? Não. A igreja que ele perseguiu foi um templo desses que nós temos tantos por aí? Não. A igreja que ele perseguiu fomos nós, no caso da época lá, os irmãos daquela época, os que aceitaram Jesus? Sim. Então vamos em frente. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perder por Cristo. Ele era irrepreensível dentro do que ele fazia para a lei de Moisés, perseguir a graça de Cristo. Mas ele optou por servir a graça de Cristo e agora ficar contra o velho pacto.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Deus, meu Senhor, aliás, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero, Senhor Jesus, eu falo, Jesus, que eu estou contaminado, Senhor, mas sabe que o seu nome não é esse, eu também sei, meu coração é que fala, não é minha língua, meu Pai. Olha aqui, Senhor Jesus, que passagem é essa, Senhor? Paulo vem falando de tudo que ele tinha de bom, da prosperidade que ele tinha, da família de Saul, lá de Benjamim, da escola de Gamaliel, que ele era irrepreensível, ele fala isso, eu era irrepreensível perante a lei de Moisés. Eu perseguia a graça de Cristo, eu perseguia Jesus, eu perseguia os irmãos. E o próprio Jesus disse, por que me persegues? Lembra? Perseguia Jesus, meu amado. E depois ele fala que tudo aquilo que ele tinha de comer o melhor dessa terra, para ele serviu como cocô, serviu como fezes, meu amado. Olha aqui, ó. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como, me perdoe a palavra, meu amado, mas tem que encaixar, as considero como merda. Para dar efeito, meu amado, é verdade. Porque a gente fala esterco, esterco ainda serve para adubar a planta, merda não serve para nada. Me perdoa, meu amado. Não quero ser vulgar e eu não sou vulgar, mas cabe aqui essa palavra porque é o que Paulo estava dizendo. O que ele aprendeu na lei, o que ele praticou com a lei, quando ele serviu aos tabernáculos, que é praticar a lei de Moisés, velho pacto, para ele serviu como merda. Serviu como esterco para que possa ganhar a Cristo. Joga o esterco fora, joga o cocô fora, as fezes fora e fica com Cristo. E aí eu pergunto, meu amado, você ainda frequenta esses lugares, meu amado? Você ainda pratica judaísmo, meu amado? Se você ainda faz isso, meu amado, infelizmente, a palavra escrita na Escritura, que hoje conhecemos através da Bíblia, diz que você está negando a Cristo. Não sou eu, meu amado. Leia todo o livro de Filipenses. Leia os demais livros. Veja os vídeos anteriores, meu amado, e tire as suas conclusões. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Não é pela lei. Quando ele está falando de lei aqui, meu amado, é a lei de Moisés, pode estar certo disso. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para a qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que, esquecendo-me das coisas de trás, ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, largando a lei de Moisés, não olhando mais para trás, mas olhando para frente. Prossigamos em direção ao alvo que é Jesus. Se você ainda frequenta templo, meu amado, pense nisso. Se você ainda pratica elementos da lei de Moisés, se você ainda faz coisas que eram da lei de Moisés e coisa de judeus e não de igreja, que também judeu convertido também à igreja, mas se você ainda pratica coisas da velha aliança, faça como Paulo está dizendo. Nós devemos ser exemplos de seguidores de Paulo, porque Paulo seguia fielmente a Jesus, e nós temos que seguir o Mestre Jesus, a quem chamamos Jesus, mas que sabemos qual o seu verdadeiro nome. E naquele dia, toda língua vai confessar esse verdadeiro nome do Senhor. Amém? Eu continuo.